Você acredita que uma viagem de apenas 7 dias pode mudar uma vida inteira? Acha possível que jovens criados em um mundo de regras rígidas, de silêncio e de uma riqueza fria, possam ser transformados para sempre pelo simples ato de pisar em uma nova terra? Para um grupo de estudantes alemães, o Brasil era apenas um nome no mapa, um borrão de imagens perigosas pinçadas das manchetes mais sensacionalistas da internet. Para eles, o Brasil era a selva, a violência, o futebol e o perigo mortal. Era um lugar para se temer, não para se visitar. Carregando essa armadura de preconceitos, eles embarcaram no avião. Mas quando essa jornada terminou, o Brasil que eles viam com seus próprios olhos era um universo completamente diferente. No momento em que descobriram por que uma multidão de milhões de pessoas podia dançar em paz no meio da rua, quando foram subjugados pela diversidade de cores e sorrisos que não julgava ninguém, quando testemunharam a solidariedade impossível em uma comunidade humilde, quando o calor de um simples cafezinho derreteu a armadura em seus corações e quando a paixão de um estádio de futebol agarrou suas almas, tudo isso mudou silenciosamente, mas para sempre, a maneira como eles viam o mundo. No último dia da viagem, dentro do avião que os levaria de volta para casa, aquele garoto que sempre fora o mais cínico e fechado do grupo olhou pela janela e sussurrou para o professor, com a voz embargada: "Professor, eu não quero voltar. Eu não quero deixar o Brasil." O que ficou em seus corações não foram as fotos de pontos turísticos ou posts para redes sociais. O que ficou foi uma maneira de viver que o ar do Brasil lhes ensinou. Esta não é apenas a história de uma viagem escolar. É a história de jovens que aprenderam com o Brasil a lição mais importante de suas vidas, a lição de como realmente viver. E você, com certeza, vai redescobrir dentro desta narrativa a resposta para a pergunta: até que ponto uma viagem pode transformar uma pessoa? Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim, vídeos que te interessam continuarão aparecendo automaticamente para você. Seu apoio é fundamental. Também deixamos links para outros vídeos incríveis na descrição, não deixe de conferir. Meses antes, muito antes de seus corações serem tocados pelo sol do Brasil, eu estava em pé diante da minha turma em uma sala de aula em Munique. O céu lá fora era de um branco pálido, típico da primavera alemã, e a luz que entrava pela janela parecia tão organizada e sem calor quanto a própria sala. As carteiras estavam perfeitamente alinhadas. Os materiais escolares organizados com uma precisão quase cirúrgica. O ar era rarefeito, carregado de um silêncio estudioso, quebrado apenas pelo tic-tac metódico de um relógio na parede. Era a tarde de sempre. Com um misto de expectativa e um leve nervosismo, eu anunciei: "Pessoal, o destino da nossa viagem de formatura foi oficialmente decidido. Este ano, nós vamos para o Brasil." Por um instante, um único e denso instante, a sala ficou ainda mais silenciosa. E então, no momento seguinte, a reação que eu esperava, aplausos, gritos de alegria, simplesmente não veio. O que caiu sobre a sala foi um silêncio pesado, desconfortável, como se eu tivesse anunciado uma punição em vez de um prêmio. Nenhum aluno brilhou os olhos. Ninguém se inclinou para a frente animado. Eles apenas se entreolharam, com expressões que iam da confusão ao puro pavor. "Brasil", um deles murmurou, como se a palavra tivesse um gosto amargo. A reação foi tão diferente da que eu imaginara que por um momento perdi a fala. Se o destino fosse Paris, Londres, Barcelona, qualquer capital europeia, a sala teria explodido em comemoração. Mas a palavra Brasil pareceu sugar toda a energia do ambiente. Foi então que do fundo da sala ouvi os sussurros. Eram vozes que tentavam não ser ouvidas, mas que cortavam o silêncio como facas. "Brasil? Aquele país das favelas e dos cartéis", disse Klaus, o aluno mais pragmático e cético. "Meu pai disse que é um dos lugares mais perigosos do mundo. A gente vai precisar de guarda-costas?" Ao lado dele, Lena, sempre ansiosa, acrescentou em voz baixa: "Eu vi na TV. Reportagens sobre assaltos à luz do dia. E a floresta? E as doenças?" Meus pais quase não me deixaram vir. As palavras deles, carregadas de um medo genuíno, tornaram o ar da sala ainda mais pesado.
Tentei por um breve momento me sentir decepcionado, mas como professor engoli esse sentimento. Com a voz mais animada que consegui projetar, eu disse: o Brasil é um país cuja cultura e história são imensamente diferentes das nossas. É exatamente por isso que será uma viagem de tantas descobertas. Mas minhas palavras otimistas se chocaram contra uma parede de rostos preocupados. Para entender a profundidade daquele medo, distribuí uma folha de papel para cada um. Nela havia um grande mapa do Brasil. Quero que escrevam neste mapa tudo o que vocês sabem ou pensam sobre o Brasil. Qualquer coisa, por menor que seja. Relutantemente eles pegaram suas canetas. O som dos seus traços no papel era lento, hesitante. Quando recolhi as folhas, o que li me deu um nó no estômago. As palavras se repetiam: perigo, crime, pobreza, violência, floresta amazônica, samba e futebol. Havia também perguntas assustadas: a água é potável? É seguro sair na rua? Eles odeiam estrangeiros? Eu respirei fundo. Era um retrato fiel do que a mídia internacional escolhia mostrar. Uma caricatura brutal e incompleta. Eles não tinham desinteresse pelo Brasil. Eles tinham medo, o medo alimentado pela ignorância. E foi ali que eu soube, com toda a certeza do meu coração, que essa viagem era mais do que necessária. Era essencial. Eu entendo a preocupação de vocês, eu disse, olhando nos olhos de cada um. Mas eu prometo. Nesta viagem, vocês verão um Brasil que desafia tudo o que vocês imaginam. Naquele momento, eles ainda não compreendiam o peso da minha promessa. Apenas balançavam a cabeça, divididos entre a ansiedade e uma faísca de curiosidade. Mas eu sabia. Eu sabia que as experiências que os aguardavam iriam demolir, tijolo por tijolo, a muralha de preconceitos que eles haviam construído. E a demolição começaria no momento em que colocassem os pés no aeroporto do Rio de Janeiro. Naquele momento, nem eu nem eles tínhamos ideia de que a jornada para entender o verdadeiro significado do Brasil já havia começado, naquela tarde fria e cinzenta em Munique. O dia da partida no aeroporto de Frankfurt era frio e funcional. A luz da manhã, filtrada por um céu nublado, banhava os terminais de aço e vidro, criando uma atmosfera de eficiência estéril. Meus alunos, no entanto, estavam cheios de uma energia nervosa, uma mistura de alívio por deixar a rotina escolar e um medo palpável do desconhecido. Eles rolavam suas malas, riam de piadas sem graça e tiravam fotos, uma fachada de normalidade que mal escondia a tensão. Professor chamou Klaus, encostado em sua mala com os braços cruzados. Quanto tempo de voo até o Brasil? É do outro lado do mundo, certo? Não exatamente do outro lado, respondi, mas será uma longa jornada. Mais de 11 horas. Ele balançou a cabeça como se contemplasse uma sentença, e os outros riram, um riso que parecia mais um alívio de tensão do que alegria genuína. Fizemos o check-in, passamos pela segurança e nos dirigimos ao portão de embarque. No painel eletrônico, as palavras Rio de Janeiro GIG brilhavam em verde. Ao ver aquelas letras, Sofia sussurrou, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa: estamos mesmo indo para o Brasil. Sua voz continha um tremor que era um equilíbrio perfeito entre pavor e fascinação. Eu não tentei acalmá-la. Sabia que aquele tremor era o motor da verdadeira descoberta. Dentro do avião, a atmosfera era a mesma. Eles disputaram os assentos da janela, mas não com a alegria despreocupada de turistas. Era mais como se quisessem uma última visão de seu mundo familiar antes de mergulhar no abismo. Quando o avião começou a se mover lentamente pela pista, o ar pesado da sala de aula pareceu se dissipar, substituído por uma concentração intensa. Eles estavam grudados nas janelas. No momento em que a aeronave subiu com um rugido poderoso, rasgando o cobertor de nuvens cinzentas, a cidade de Munique se tornou um pequeno tabuleiro de brinquedo lá embaixo. Sofia prendeu a respiração, Lena cobriu a boca com a mão e até mesmo Klaus ficou em silêncio, hipnotizado. O mundo deles, com suas regras e sua ordem, estava encolhendo-se, distanciando suavemente. E nos rostos dos meus alunos, uma sutil, mas definitiva, mudança começava a acontecer. Não era mais a expressão de medo.
Era um olhar de quem se lança ao desconhecido, um olhar que perscruta o horizonte. A imagem que eles tinham do Brasil ainda era a mesma caricatura tosca: selva, crime, perigo. Mas o espetáculo do céu, a vastidão azul acima das nuvens, começava a criar as primeiras fissuras naquela casca de preconceito. Quando o avião atingiu a altitude de cruzeiro, as luzes da cabine diminuíram e o serviço de bordo começou. E foi ali, a 10.000 metros de altura, que eles tiveram seu primeiro encontro com o Brasil. Isso é diferente da comida da Lufthansa, observou Lena, olhando para a bandeja. O cheiro é diferente. Mas parece bom. O menu oferecia estrogonofe de frango, arroz e uma pequena porção de pão de queijo. Pão de queijo? Perguntou Klaus, cutucando a pequena bola dourada com o garfo. É só. Pão com queijo? Experimente, eu o encorajei. Pode se surpreender. Ele deu uma mordida hesitante. Seus olhos se arregalaram. Um leve sorriso, quase imperceptível, surgiu em seus lábios. Não é ruim, ele admitiu, e aquela pequena concessão foi como uma vitória. Ao seu redor, outros alunos experimentavam, suas expressões mudando do ceticismo para uma surpresa genuína. Logo, aquele canto do avião se encheu de um burburinho animado, um pequeno oásis de descoberta em meio à monotonia do voo. Observei a cena e senti um calor reconfortante no peito. Sim, pensei. Esta viagem vai dar certo. Ninguém ali percebeu, mas aquela experiência trivial com um pão de queijo era como a primeira semente plantada. Uma pequena semente de calor e sabor que mais tarde os ajudaria a entender a alma de um povo inteiro. Lá fora, o sol se punha, pintando o céu com cores que eles nunca tinham visto. O avião, uma pequena cápsula de metal e sonhos, continuava sua jornada sobre o oceano escuro, avançando em direção ao coração pulsante do Brasil. Após longas horas de voo, a voz suave do piloto ecoou pela cabine. Senhoras e senhores, em breve iniciaremos nosso procedimento de pouso no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Naquele instante, um silêncio elétrico tomou conta dos alunos. Eles se inclinaram sobre as janelas, a sonolência da noite dando lugar a uma expectativa quase selvagem. Abaixo deles, a escuridão do oceano era salpicada por um colar infinito de luzes. Não eram as luzes organizadas e geométricas da Europa. Eram luzes que pareciam vivas, pulsando como um organismo gigante e adormecido. É diferente, Klaus murmurou, sua testa pressionada contra o vidro frio. A atmosfera parece diferente, mesmo daqui de cima. O impacto suave do pouso sacudiu a aeronave, e a vibração dos freios reverberou sob nossos pés. Naquele momento, os rostos dos meus alunos ganharam uma nova seriedade. O Brasil deixará de ser uma ideia distante e se tornará uma realidade iminente. Quando as portas do avião se abriram, uma lufada de ar quente e úmido invadiu a cabine. Era um ar denso, carregado com o cheiro de sal, de vegetação e de algo mais, algo indefinível que cheirava a vida. Foi naquele exato momento que seus semblantes mudaram de forma decisiva. Descemos pela ponte de embarque e pisamos no saguão de desembarque do galeão. O espaço era amplo, moderno e limpo, uma contradição imediata à imagem de desordem que eles carregavam. O piso branco brilhava, refletindo as luzes do teto, e a sinalização era clara e organizada. É limpo, disse Sofia, sua voz um misto de surpresa e alívio. Mas não foi a limpeza que os chocou. Foi a ausência de silêncio. O ambiente não era caótico, mas era vibrantemente barulhento. As pessoas não caminhavam em silêncio, com os olhos fixos no chão. Elas gesticulavam, riam alto, se abraçavam com uma intensidade que beirava a dramaticidade. Havia uma sinfonia de emoções humanas sendo tocada em volume máximo. Eles fazem muito barulho, sussurrou Marco, olhando com espanto para uma família que se reencontrava com gritos e lágrimas de alegria. Era verdade. Comparado ao silêncio contido de um aeroporto alemão, aqui o som dominante era o som de pessoas se conectando. O próximo choque veio no controle de passaportes. O oficial, um homem de pele morena e sorriso fácil, não apenas carimbou os passaportes com uma expressão impassível.
Ele olhou para cada aluno, sorriu e disse com um sotaque carregado: "Bem-vindos ao Brasil. Aproveitem." Lena ficou tão surpresa que esqueceu de responder. Aquela simples saudação, aquele sorriso gratuito, era algo completamente fora de seu paradigma cultural. O ar, a luz, o som, o movimento, tudo era diferente. Tudo era mais intenso, mais quente, mais humano. Este não era o país perigoso e hostil que eles haviam imaginado. Era um lugar onde a emoção não era contida, mas celebrada. Na esteira de bagagens, outro detalhe os deixou mudos. As malas não eram jogadas de qualquer maneira. Elas eram colocadas com cuidado, e os funcionários sorriam e conversavam entre si. Eles observavam a cena, a regularidade eficiente misturada com uma leveza humana, e seus rostos eram telas de pura confusão e admiração. "Aqui é a porta de entrada para o Brasil", eu disse, com um pequeno sorriso. Eles me olharam como se tivessem acabado de aterrissar em outro planeta. Naquele momento, no coração de cada um deles, algo começou a se quebrar. O preconceito, a ansiedade, aquela armadura fria que trouxeram da Alemanha. A primeira rachadura, fina como um fio de cabelo, havia aparecido. E essa rachadura nos dias seguintes, em uma comunidade do Rio, em uma rua cheia de música e em uma mesa com café, se transformaria em uma fenda, depois em um abismo, até que a armadura finalmente se despedaçasse por completo. A comunidade, onde a pobreza encontra a riqueza de espírito. O primeiro teste real para os seus preconceitos veio no dia seguinte. Com a ajuda de um guia local chamado João, um homem cuja energia parecia inesgotável, fomos visitar um projeto social em uma comunidade pacificada no alto de um morro. A subida em uma van foi tensa. Os alunos olhavam pelas janelas para as casas de tijolos aparentes, empilhadas umas sobre as outras em um desafio à gravidade, e seus rostos refletiam o medo que a palavra favela evocava neles. Eles seguravam suas mochilas com força, como se esperassem ser assaltados a qualquer momento. Mas quando saímos da van, o que os atingiu não foi o perigo, mas uma onda de vida. Crianças descalças corriam atrás de uma bola de futebol, rindo com uma alegria contagiante. De uma janela aberta, o som de um samba ensaiado enchia o ar. O cheiro de feijão cozinhando se misturava ao cheiro de terra úmida. Eles não viram os criminosos que esperavam. Viram pessoas. Viveram vizinhos conversando nos portões, um homem consertando o telhado de outro, mulheres compartilhando uma xícara de açúcar. A desordem que viam de longe era, de perto, uma teia complexa e vibrante de apoio mútuo. O ápice da experiência foi quando uma senhora, Dona Cida, nos convidou para entrar em sua casa minúscula, mas impecavelmente limpa. Ela nos serviu café forte e um pedaço de bolo de fubá, insistindo para que comêssemos mais. Ela não falava alemão, e eles mal falavam português, mas a comunicação fluía através de sorrisos e gestos. "Eles têm tão pouco", sussurrou Lena, olhando para as paredes sem reboco e os móveis simples, mas ela nos deu tudo o que tinha. Com um sorriso. Aquele foi o primeiro encontro deles com o calor humano em sua forma mais pura e incondicional. Eles esperavam encontrar violência e encontraram solidariedade. Esperavam encontrar miséria e encontraram uma riqueza de espírito que o dinheiro não pode comprar. O bloquinho de carnaval, a explosão da alegria coletiva. Se a comunidade lhes ensinou sobre a alma do Brasil, o bloquinho de rua lhes ensinou sobre o seu coração pulsante. Por acaso, nossa visita coincidiu com um ensaio de pré-carnaval. João nos levou a uma rua no centro da cidade que, em poucas horas, se transformou em um rio de gente. Para os estudantes alemães, uma multidão daquele tamanho era sinônimo de protesto ou desastre. Eles se encolheram, instintivamente. Mas o que se desenrolou diante deles foi um milagre de felicidade coletiva. Milhares de pessoas, jovens, velhos, ricos, pobres, de todas as cores e credos, dançavam juntas ao som ensurdecedor de uma bateria de samba. A energia era física, uma vibração que subia do chão e tomava conta do corpo. Como? Como ninguém está brigando? Gritou Klaus, tentando ser ouvido acima da música. Na Alemanha, isso seria um caos. A polícia estaria por toda parte. Mas aqui não havia caos, havia êxtase.
As pessoas se esbarravam, mas pediam desculpas com um sorriso. Estranhos ofereciam água uns aos outros. Em um momento inesquecível, uma mulher com um sorriso radiante e purpurina no rosto agarrou a mão de Sofia e a puxou para o meio da dança. Por um segundo, Sofia congelou de pânico, mas então a música a possuiu. Ela começou a se mover desajeitadamente, depois com mais confiança, e de repente, uma gargalhada pura e cristalina explodiu de seus lábios. Uma gargalhada de pura e absoluta liberdade. Eles não estavam mais observando. Estavam participando. Naquele dia, eles aprenderam que a alegria no Brasil não é um sentimento individual, mas uma força coletiva, uma catarse que une a todos em uma única e feliz pulsação. O Maracanã, o templo da paixão. A lição final e mais poderosa veio no lugar mais sagrado do Brasil, o estádio do Maracanã. Conseguimos ingressos para um clássico do futebol carioca. A peregrinação até o estádio já era um espetáculo. Os trens lotados, as ruas cheias de torcedores cantando, as bandeiras tremulando. Era uma atmosfera de guerra e festa ao mesmo tempo. Dentro do estádio, o som foi a primeira coisa que os atingiu. Era um rugido constante, um oceano de vozes que subia e descia em ondas. As torcidas organizadas com seus tambores e cantos ensaiados, eram o coração daquele monstro de concreto. Klaus, que sempre considerou o futebol uma simples atividade física, estava paralisado. Ele observava os rostos ao seu redor, homens chorando antes mesmo do jogo começar, famílias inteiras abraçadas, uma fé fervorosa e irracional nos olhos de todos. Isso não é só um jogo, ele disse para mim, seus olhos arregalados. É uma religião. Quando o time da casa marcou um gol, o estádio explodiu. Não foi um aplauso, foi uma detonação sônica que fez o chão tremer. As pessoas se abraçavam, choravam, gritavam. Klaus foi abraçado por um estranho ao seu lado, um homem grande e barbudo que gritava em seu ouvido palavras que ele não entendia, mas cujo sentimento era universal. E pela primeira vez na vida Klaus, o menino estoico e controlado de Munique, sentiu lágrimas quentes escorrendo por seu próprio rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou alegria. Eram lágrimas de pura, avassaladora e incontrolável paixão. Naquele momento ele não era mais um alemão no Brasil. Ele era apenas mais uma alma naquele templo, batizando-se na fé mais contagiante do planeta. A noite após o jogo no Maracanã foi diferente. O silêncio no hotel não era de cansaço, mas de processamento. Eles estavam quietos, perdidos em seus próprios pensamentos, como se seus cérebros estivessem lutando para reorganizar tudo o que sabiam sobre o mundo. No caminho para o aeroporto no dia seguinte, a transformação era visível. As expressões em seus rostos não eram mais de turistas. Havia uma profundidade ali, um respeito, e a sombra de algo que eles haviam aprendido e que agora teriam que deixar para trás. A saudade, antes mesmo de partirem. No aeroporto, eles se moviam de forma diferente. Esperavam na fila com paciência, abriam espaço para os outros passarem, sorriam para os funcionários. Eram pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas que demonstravam uma mudança fundamental. Eles haviam absorvido por osmose um pouco da gentileza e da consideração pelo coletivo que haviam testemunhado. Dentro do avião, o clima era sombrio. A aeronave decolou e as luzes do Rio de Janeiro se tornaram um tapete brilhante que se afastava cada vez mais. A cidade que eles tanto temeram agora parecia um paraíso perdido. Foi então que Klaus, que estava sentado ao meu lado, quebrou o silêncio. Ele, que fora o mais cético, o mais crítico, o porta-voz de todos os medos, virou-se para mim. Seus olhos estavam vermelhos. Professor, ele começou, sua voz falhando. Eu não quero voltar. As palavras pairaram no ar frio e pressurizado da cabine. Eu não quero voltar para aquele lugar frio, cinzento. Para onde as pessoas não se tocam, não sorriem na rua. Ele olhou pela janela mais uma vez, para a escuridão que havia engolido o Brasil. Eu quero ficar aqui. Ao seu redor, outros alunos começaram a chorar silenciosamente. Lena, Sofia, Marco. Não era o choro triste do fim de uma boa viagem de férias.
Era o luto por uma parte de si mesmos que eles haviam acabado de descobrir e que agora estavam sendo forçados a abandonar. Essa viagem, continuou Sofia com a voz embargada, não foi só divertida. Sinto como se meu coração tivesse mudado de tamanho. Outro aluno acrescentou, aquelas pessoas na comunidade. Os estudantes que vimos. Eles me ensinaram mais em um dia do que aprendi em anos na escola. Nós temos tanto, e eles? Eles são mais felizes. Meu coração se encheu de uma emoção que era um misto de orgulho e melancolia. Eu sabia que aquela viagem não tinha sido apenas uma excursão, mas um ponto de virada em suas vidas. Naquele momento, lembrei-me da sala de aula em Munique. O mapa do Brasil coberto de palavras como medo, perigo, violência. Aquelas palavras, escritas por versões mais jovens e ignorantes de si mesmos, haviam sido completamente apagadas e reescritas com suas próprias experiências. A nova caligrafia dizia calor, alegria, solidariedade e paixão. A prova final veio da boca de Maria, a aluna mais quieta da turma, que sussurrou para a escuridão: o Brasil não era um país perigoso. Era um país gentil. Naquele instante fechei os olhos. A jornada estava completa. O enigma proposto no início da viagem havia sido resolvido não por mim, mas por eles. E as últimas palavras que ouvi antes de o sono os vencer foram a promessa que selou sua transformação: professor, nós vamos voltar para o Brasil, não vamos? Da próxima vez, nós queremos conhecer mais. Queremos entender mais. Não era mais a voz de turistas. Era a voz de pessoas que haviam encontrado um segundo lar. Ao retornarem, suas redes sociais explodiram. As fotos não eram de paisagens, mas de rostos. O vídeo de Sofia dançando no bloquinho, as selfies com Dona Cida, a imagem de Klaus com o rosto pintado no Maracanã. Suas legendas não descreviam lugares, descreviam sentimentos. E essas postagens se espalharam pela Europa, uma onda de verdade que começou a erodir a montanha de mentiras da mídia. Eles mostraram aos seus amigos e familiares o Brasil real. O Brasil que não é feito de estatísticas de crime, mas de milhões de corações que batem com uma intensidade que o mundo desenvolvido esqueceu como se sente. E eu, o professor, tive a certeza: o contato com a cultura brasileira não apenas muda as pessoas. Ele as resgata. Acende uma luz silenciosa em suas almas. E esta viagem de formatura ao Brasil foi, para cada um daqueles jovens, a primeira e mais brilhante chama que iluminaria o resto de suas vidas. E você? Você com certeza encontrou, dentro de si mesmo, a resposta para a pergunta sobre o poder transformador de uma viagem. O que você achou desta história? Deixe sua opinião e suas impressões nos comentários. Sua participação é muito importante para nós. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos.